Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e vou comentar uma das questões que foi aplicada pela Banca Nosso Rumo, prova, inclusive, aplicada recentemente na cidade de Suzano para o cargo de professor de Educação Básica 1, 30 horas. Foi aplicada neste domingo, no dia 15 de maio. E nesta questão, nos cobra o conhecimento em relação às figuras de linguagem. Existem várias figuras e cada uma tem a sua particularidade. Desta forma, é necessário que façamos aí os devidos apontamentos, que venhamos a estudar, criar as nossas listas de memorização e perceber a característica de cada uma delas. Neste exercício em específico, aplicado pela banca Nosso Rumo, está sendo cobrado o conhecimento do eufemismo, da hipérbole, catacrese, sinestesia e ironia. Mas existem outras figuras, por exemplo, a metáfora, a metonímia, a gradação, a prosopopeia ou personificação, antítese, paradoxo. Existem também figuras de som, como a onomatopeia, a aliteração, a assonância, entre outras. Então, verifiquem aí, aos poucos vão percebendo essas diferenciações. Vamos ver então qual a figura que foi colocada na questão aplicada pela banca e vamos comentar cada uma das figuras que aqui aparecem. Na sentença, tem o coração amargo, negro e frio. Ocorre a seguinte figura de linguagem. Letra A. Eufemismo. O que vem a ser o eufemismo? Esta figura ela serve para suavizar, para amenizar algo que possa soar como agressivo para alguém. Por exemplo, ele praticou atos ilícitos. Eu quero dizer o quê? Ele roubou. Se eu falar ele roubou, pode soar de forma agressiva a alguém. Outro exemplo, ele é um boa-vida. É uma expressão que serve para mencionar de forma mais suave de que ele não faz nada da vida e que ele não quer saber de nada. Então, o eufemismo é aquela figura de linguagem utilizada para suavizar, amenizar alguma fala que possa parecer grotesca. Tem o coração amargo, negro e frio. Não entra nessas condições de eufemismo. E nós vamos entender melhor o porquê quando analisar aí as outras figuras que aparecem nessa questão. Letra A está incorreta. Letra B, hipérbole. Se eu verificar aqui pelo próprio nome, eu vou identificar aqui o termo hiper. Quando eu falo em hiper, significa algo grandioso. Então, esta é uma figura que intencionaliza o exagero e que nós utilizamos às vezes todos os dias, como estou morrendo de dor de cabeça, estou morrendo de sede. Não necessariamente que eu vá morrer devido a isso, mas pelo fato de mencionar que eu estou com muita dor de cabeça, estou com muita sede, estou com muita fome. Termos que nós utilizamos no nosso cotidiano. Outro exemplo. Chorei um rio de lágrimas. Ninguém chora tanto ao ponto de encher um rio de lágrimas. Outro exemplo, minha mochila pesa 1 tonelada. Não necessariamente ela pesa 1 tonelada. Se eu colocar ela numa balança, vai pesar 1 tonelada. Não. Mas sim é um exagero intencional para mencionar que ela é muito pesada. Em músicas, principalmente, a música Exagerado do Cazuza, que fala amor da minha vida, daqui até a eternidade. Nossos destinos foram traçados na maternidade. Paixão cruel, desenfreada, te trago 1000 rosas roubadas. Notem que toda a música tem a predominância da hipérbole. E uma dica: um dos recursos para que possamos aprender as figuras de linguagem, figuras de som e figuras de pensamento é por meio de músicas, de poesias. Então, verifiquem até mesmo pelo YouTube, coloquem ali figuras de linguagem em músicas e vão percebendo a característica de cada uma das figuras, como elas são colocadas dentro de cada uma das canções. Fica a dica. Retomando aqui a questão,
Hipérbole, nós não temos também aqui a figura que marca o exagero. Catacrese. Catacrese é aquele termo que ficou popularmente conhecido e que nós não encontramos, às vezes, um termo mais apropriado para substituir. Por exemplo, pé da cadeira. Será que eu consigo rapidamente lembrar em um termo que vá substituir a palavra pé da cadeira? Braço do sofá, dente do alho. Ninguém vai falar, por exemplo, estou com uma afta no palato. E sim vai falar céu da boca. Então, são termos que já ficaram desgastados, mas que nós não conseguimos aí, de forma imediata, encontrar um termo mais apropriado para esse tipo de substituição. Isto é a catacrese. E nessa questão, não aparece as características desse tipo de figura. Sinestesia. Se eu for falar a palavra anestesia, a anestesia ela serve para quê? Para anestesiar, para de alguma forma cessar algum tipo de dor que eu venha a ter devido a algum tipo de procedimento. A sinestesia, ela vai trabalhar com os sentidos, com as percepções humanas. Por exemplo, paladar, tato, olfato, audição, visão. Por exemplo, o cheiro da manhã, o doce olhar que ela me lançou. Notem que trabalha aí as percepções dos sentidos humanos. Verifiquem, tem o coração amargo. O amargo traz uma lembrança de uma percepção, de um sentido humano, que é justamente o que? O sentido do paladar. Tem o coração amargo, negro, vai trabalhar com a visão, para eu saber que ela tem um coração negro, escuro. Logicamente, o coração, nós conhecemos ele como vermelho, mas para falar que tem um coração negro, é que tem um coração muito amargurado. Isso eu vou verificar trabalhando-se no campo da visão. Tem o coração frio. Isso vai trabalhar com a questão ali do tato, do toque. Notem que esta figura trabalha com as percepções, com as relações de sentidos que nós temos. Tem o coração amargo, negro e frio. Sendo assim, a resposta correta é sinestesia. Se nós não verificarmos as particularidades dessas figuras de linguagem, vocês podem até mesmo perceber que uma vai se parecer com a outra. Mas precisamos aí ter essa sensibilidade de interpretarmos e verificarmos que a sinestesia está colocada como algo sensorial, de sensação. Tem o coração amargo, negro e frio. Então, como eu me sinto quando eu vejo aquela pessoa? Então, a alternativa D. Mas vamos comentar também a ironia. A ironia é aquela figura de linguagem que nós também utilizamos, às vezes, para ironizar algo ou alguma situação. É a figura do que se diz o contrário daquilo que se quer entender. Por exemplo, se eu chego na sala de aula, a sala está uma completa bagunça, e eu menciono, a sala está muito organizada, parabéns a todos, mas está ocorrendo completamente o contrário daquilo que eu mencionei. Eu estou sendo irônico. Se eu falo, ela correu tão rápido como uma tartaruga, eu também estou sendo irônico com a pessoa. Estudem cada uma das figuras de linguagem, vão aos poucos acostumando-se a elas, elas aparecem em muitos textos e são cobrados aí com frequência. E lembrem-se, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Em breve voltarei corrigindo aí mais uma das questões da banca Nosso Rumo ou de outras bancas. E lembrem, língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Obrigado pela atenção e até a próxima.